A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Muito bem, mais um quadro a toda hora Equatorial. Nesta quinta-feira pela manhã, eu vim me encontrar aqui com o João Porfírio, executivo de segurança com o cliente da Equatorial. João, são dicas simples que a gente traz durante toda a semana aqui no quadro, mas de extrema importância no quesito segurança e no consumo de energia elétrica. O tema de hoje é sobre esse danadinho que todo mundo usa e precisa todo dia, que é o chuveiro, né? Sim. Primeira dica. Questão da instalação, independe do modelo, tudo isso tem que passar por um procedimento, lógico, através de um profissional. Né? Quando eu escolho um chuveiro, eu tenho duas coisas que eu tenho que levar em consideração, tá? Primeiro, qual é a potência dele? Você vê que eu tenho potências diferentes. E aí, de acordo com a potência, eu vou ter um condutor, um fio, com uma capacidade diferente. Tanto é que a gente observa, inclusive, aqui em relação aos watts. Esse aqui 6.800, esse aqui 4.600, quer dizer, de um para o outro a gente já tem uma diferença no consumo. Já tem uma diferença no consumo. E aqui eu preciso ter muita responsabilidade com o teu orçamento doméstico, tá? O chuveiro elétrico, você não precisa estar com ele na potência máxima, né? Ninguém toma banho, como a gente fala aqui no Nordeste, pelando. Ninguém faz isso. Então deixar ele água morna é mais saudável e aí também para a tua própria saúde, né? E aí, é claro, movimentar sempre o tipo de temperatura com ele desligado. O que seria recomendado, por exemplo, uma casa padrão? Vamos colocar uma casa com 3 pessoas, pai, mãe e filho. Watts, isso influencia também de acordo com a quantidade de pessoas na casa, o padrão da casa, se é apartamento, se é residência? Não, na realidade não. Vai muito mais para o consumidor e para a escolha dele do que para o equipamento. Qual é a diferença? É o tipo de resistência que ele tem, tá bom? Então, mais simples, eu tenho uma resistência aberta. Se você tirar essa parte de cima dele, como por exemplo essa daqui, você vai ver que você vê a resistência, como se fosse uma molinha enrolada dentro do equipamento. Essa é a resistência dele. Se você pega um equipamento com valor maior, normalmente essa resistência a gente diz que ela é blindada, é uma caixinha, ela vem protegida, você não vai ver essa resistência. Qual é a grande diferença disso? Quando eu tenho a resistência exposta, a água está passando pela resistência, que é o que aquece. Se a tua instalação elétrica não está adequada, não está aterrada, você não tem DR, você vai sentir uma descarga, tá, se eu tiver com problema de vazamento. O blindado normalmente não aceita isso. E aí, é claro, para qualquer chuveiro você vai ver que ele vem na embalagem uma recomendação de um DR. Esse é o equipamento de segurança. Quando eu tenho um problema na resistência, esse DR ele vai atuar, quer dizer, ele vai desligar a alimentação dele e aí eu protejo. Aqui a gente tem o modelo blindado, no qual você falou, né? Tem modelos ultramodernos, conforme esse que a gente está mostrando aqui. É importante também ficar atento na especificação que vem na caixa do fabricante. Exatamente. O fabricante sempre vai dizer como é que deve ser a instalação, qual é o tipo de tomada e qual é o nível de corrente que passa nele. A grande maioria é de 10 amperes, mas existe chuveiros que eles são para uma tomada com uma capacidade maior e aí eu preciso trocar a tomada que eu tenho em casa e os condutores. Por quê? Porque ele exige mais capacidade de corrente do que o anterior. Isso sempre estará na recomendação. O que é que a gente faz? Antes de você comprar o equipamento, pede ao vendedor para dar uma olhadinha no manual para verificar se este equipamento atende, tá, aquilo que você tem na tua casa. Faz uma pequena consultoria com um profissional, chama um eletricista na tua casa, chama um eletrotécnico que pede para ele avaliar como é a tua instalação e que tipo de chuveiro é o melhor para a tua residência. Quando a gente está no inverno, é natural que as pessoas utilizem um chuveiro pelo menos morno. As contas dos consumidores padrão, vamos dizer, da minha casa, da tua casa, a gente não tem o que a gente chama de consumo na ponta ou fora ponta. Quer dizer, no período que eu tenho a maior demanda ou a menor demanda. Eu tenho uma média do valor do meu consumo. O que é que acontece? Pensa que 18 horas está todo mundo chegando em casa. Todo mundo vai usar o quê? O chuveiro. Eu vou aquecer todo o sistema. Por isso que eu falei da resistência. O que é que a resistência faz? Eu passo corrente elétrica e aqueço. Quanto mais eu aqueço, maior é a perda. Então, por isso que eu disse, não usa ele na temperatura máxima. Você está jogando fora eletricidade. E aí depois, né?
não se ensaboa com chuveiro elétrico ligado na temperatura para ele quente. Não precisa. Você está jogando água e está jogando energia fora. Coisa que muita gente faz, né? E não deveria ser assim. Porém, existe um site da Equatorial, esse que aparece aqui no rodapé da sua tela, para você acessar e ficar bem informado. Ou melhor, você pode acompanhar também, toda semana, aqui a toda hora Equatorial no Plantão Alagoas. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.